Você tem o poder. Sim, nós temos o poder. E isso não é querendo se igualar a Deus ou ser superior a Deus. Quem somos nós? As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Eu digo isso mediante o livro de Lucas 10:19, na versão Almeida Corrigida Fiel, que diz: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, eis que Deus nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões. Gente, isso é em nome de Jesus. No nosso nome, a gente não pode nada. Mas no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro filme do Todo-Poderoso, o personagem interpretado que faz o Todo-Poderoso, ele fala para Jim Carrey: a maioria das pessoas esperam que Deus faça tudo por elas, mas não percebem que elas têm o poder. Você quer um milagre? Seja o milagre. Será que nós estamos sendo um milagre, irmãos? Será que nós estamos sendo um milagre? Quando eu falo irmãos e irmãs, engloba todo o ser humano, tá? Será que nós estamos sendo milagres? Será que nós estamos sendo milagre na vida das pessoas, na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa parentela? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer? Buscando a Deus, confiando infinitamente somente nele, porque é ele que pode todas as coisas? A palavra de Deus diz: pediste e não recebeste, é porque pediste mal. Como assim, Agna? Pediste sem fé, irmãos. Não creu naquilo que Deus pode fazer. Irmãos, a nossa parte nós temos que fazer, confiar. Não depende das circunstâncias, independente dos seus olhos naturais estejam vendo. Nós temos que confiar. Porque a fé remove montanhas. A Bíblia diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás para aquele monte: saia daqui e vá para aquele lugar, e o monte irá. Irmãos, os irmãos já viram o tamanho de um grão de mostarda? Irmãos, é uma coisa minúscula. Minúscula, quase microscópica. Mas se tiveres fé nessa proporção, o milagre vai acontecer. Você quer um milagre? Seja o milagre. Não fique, irmãos, preocupado com o que há de vestir, com o que há de comer. A palavra de Deus nos diz em Mateus 6:26: as aves do céu não semeiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial não as alimenta? Não tendes vós muito mais valor do que elas? O 6:28 ainda fala mais. E por que andas ansiosos quanto às vestes? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E vos digo que nem Salomão, olha só, irmãos, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Irmãos, nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso, e Ele fala para você nessa manhã:
se ele cuida das aves dos céus e dos lírios dos campos, irmãos, não tendes nós mais valor para ele do que as aves e os lírios? Somos filhos de Deus, irmãos. A fé é exercitada. Vamos exercitar a nossa fé. Irmãos, não olhe para aquela pessoa, para aquela parentela sua que está enfermo, com uma doença incurável. Não olhe, irmão, para aquela porta de emprego que o homem diz para você que não vai abrir porque você já está ultrapassado de idade. Irmãos, Abraão foi pai com 100 anos. Com 100 anos que Isaac nasceu. Para Deus nada é impossível. Maria concebeu Jesus, ela era virgem. Mas ela deu à luz a Jesus. Irmãos, quando Deus quer, ninguém pode impedir. Ainda que o médico diga que não, se Deus disser que sim, vai levantar daquele leito. Ainda que a porta, o homem diga que não vai se abrir. Se Deus falar que sim, a porta se abrirá independente da sua idade. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Irmãos, coloque o pé, que Deus coloca o chão. Isso é fé. Não espera Deus colocar o chão para você colocar o pé, porque isso não vai acontecer. Quando Deus ressuscitou Lázaro, irmão, o que ele falou? Era uma tumba, tipo uma caverna, né? Que eu não sei direito o nome que se dava naquela época. E colocava-se o corpo ali dentro e fechava com uma pedra. Irmãos, Deus poderia ter removido a pedra. Mas aquilo que você pode fazer é você que vai fazer, irmão. E Deus falou, removam a pedra. E removeram a pedra. E ele disse, Lázaro, saia para fora. Ou seja, aquilo que está ao teu alcance você faz. O milagre é comigo. O restante é comigo. Então, irmãos, fica nessa palavra nessa manhã. Eu sei que às vezes as lutas, dificuldades, os problemas, né, assolam a nossa vida. Mas crê em Deus. Creia, porque a vitória virá. Assim como Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. Ah, mas ele era Jesus, mas ele estava aqui como um homem. Tanto que ele foi crucificado, ele morreu, ele experimentou a morte. Se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Vamos exercitar a nossa fé. Porque é isso que Deus quer de nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O poder já foi te dado. Agora falta você tomar posse. É o poder em nome de Jesus, porque no nosso nome a gente não tem poder para nada. Tome posse. Tome posse dessas palavras. E eu venho pedir a você que esse vídeo que falou no teu coração, se Deus falou contigo nessa manhã, que você venha abençoar outras pessoas, se inscrevendo nesse canal, curtindo o canal. Eu falo mais uma vez que a curtida não é para mim. Você curtindo o canal, o YouTube entende que é um conteúdo importante e mostra para mais pessoas. E tem mais pessoas precisando ouvir uma palavra de fé nesse dia. E quando a gente transborda e abençoa a vida de outra pessoa, Deus vem e transborda sobre a nossa vida e abençoa a nossa vida. Então se inscreva, curte, compartilha e que Deus vos abençoe nesta manhã.